Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de desligar as câmeras, mais uma vez, desligar os microfones e tenham sempre papel e caneta aí do lado também, tá bom? Gostaria também de desejar um excelente dia às nossas formadoras e formadores do setor pedagógico, que estão também presentes nessa sala. E, Francisco, agora é com você. Bom dia e excelente formação. Bom, pessoal, bom dia, né? Então, estamos aqui para falar de um assunto que, desde o início do ano, a gente já vem discutindo ele, e meio que demorou um pouco para que a secretária instituísse o uso do diário eletrônico. Não é um diário online, é um diário eletrônico. Isso aí a gente já deixa bem claro que não é uma plataforma online, um sistema de internet. Então, mas que a gente pode adaptar para isso, certo? Por que da demora? Porque só hoje a gente veio passar isso de forma, digamos, de forma legal para vocês. No início do ano, a Secretaria de Educação iniciou uma discussão com a CRED 20 para tentar trazer para as escolas municipais o professor online, que é uma plataforma digital que existe no estado, e os municípios podem pedir essa adesão, né? Só que a devolutiva da CRED foi que pode demorar um pouco, né? Até deram aí uma esperança para agosto, mas a gente não sabe que agosto seria. Então a gente resolveu, já tinha esse plano B, né? Já estava na manga, aí a gente resolveu trazer a sugestão desse diário eletrônico para que modernize e facilite a interação professor-gestão. Agora, que eu vou passar também para vocês é o porquê da formação estar acontecendo com esse público. Deixar bem claro aqui, pessoal, está até gravando, que essas ferramentas são ferramentas pedagógicas, certo? Então, a responsabilidade da execução, tanto do diário eletrônico, quanto do acompanhamento da execução curricular, né? Que ela é um recorte da PEC, do PEC, quer dizer, que o Estado do Ceará está utilizando, que é o Plano de Execução Curricular, só que no Estado ele acontece de forma, como realmente um plano, você posta no início do mês. Aqui no município, a gente decidiu trabalhar esse instrumental como sendo um acompanhamento, porque os professores irão postar no final do mês, certo? Nós vamos dividir nessa nossa conversa em dois tópicos. Primeiro a gente vai falar do diário, depois a gente vai falar desse acompanhamento, né? Agora, o porquê desse público. São ferramentas de cunho pedagógico, são ferramentas de responsabilidade dos coordenadores pedagógicos, certo? Nós pedimos aqui a presença de alguns agentes administrativos, um ou dois por escola, dependendo do tamanho da escola, para que a gente sabe que alguns dos gestores têm alguma dificuldade nessa parte de tecnologias, e é mais para esse suporte, né, ao coordenador pedagógico sobre a inicialização desses sistemas e como começar a botar em prática. Mas após isso, pessoal, isso aqui é de responsabilidade do coordenador, viu? Não vamos confundir, não. Principalmente na devolutiva desses documentos, que é de responsabilidade do professor. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente pede, o professor pede, até mesmo para digitar uma prova, né, um agente administrativo que dirá para preencher um instrumental, podendo ter suas dificuldades também com as tecnologias. Mas aí é uma questão que o professor vai resolver extra escola, né? Se o professor não tem afinidade com o computador para preencher uma planilha do Excel ou do Word,
Então, aí ele tem um filho, uma filha, uma sobrinha, um tio, um parente ou alguém que ele paga para fazer, mas isso não é atribuição do agente administrativo, tá certo? Só deixando isso aqui bem claro. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui. Primeiro, eu gostaria que, se vocês quiserem ligar as câmeras, podem ligar, não vai interferir. Até mesmo que acontece mais uma interação. De início, eu queria que vocês ligassem realmente as câmeras para que a gente fizesse um print, né? Já que a Secretaria de Educação ela vai fazer a divulgação da instituição desse diário eletrônico. Isso não é, pessoal, uma sugestão da secretaria, certo? Não é sugestão, é uma determinação. Então, vai ser utilizado, certo? Essa informação aqui é para que vocês instruam os professores de como utilizar. Aí parte agora da escola para os professores. A gente vai estar formando vocês e vocês levarão isso para os professores. De que forma? Podem marcar uma reunião, uma formação com os professores de planejamento, já tira da carga horária do planejamento deles, e vocês passam essa informação. Francisco, mas eu tenho dificuldade, essa formação está sendo gravada, vocês podem passar o link também, para que eles já tenham essa prévia. E vocês fazem as adaptações necessárias nas escolas de vocês, ok? Então, eu vou só apresentar aqui o nosso diário. Por favor, liguem as câmeras para a gente aparecer bem bonito. Arruma os cabelos. Ramon aí tira os cabelos dos olhos para até aparecer. Bora lá, pessoal. Abrindo as câmeras para a gente fazer o print. A internet não está muito boa para variar, a minha ainda não abriu. Pronto, abriu agora. Eu já vou fazer o print da tela, tá bom? Se organizem aí. Você vai, já. Vamos Joelma, organizar. levanta a tua câmera. Isso, levanta a tua câmera, Joelma. Isso. Pronto? 3, não, agora 2... não. E o que o é, print menino? Tá... Deixa eu apresentar o negócio. Deixa de vexame. Não, eu ia tirar 2 prints. Um print da equipe primeiro e um print do diário, entendeu? Pronto, já vai fazer a apresentação? Estou tentando aqui, porque não está aparecendo o Excel para apresentar, não. Deixa eu ver aqui. E eu preciso que ele apareça. Já fiz os prints. Não está aparecendo a planilha para ser apresentada aqui no Meet. Mas eu sou enxerido, eu apresento de outra forma. Tá dando certo, Francisco? Estou tentando aqui. Apareceu? Sim, tá aparecendo. Pronto. Eu vou entrar aqui por outro aparelho. Aí. Só para eu ver como é que tá ficando aí, porque não deu certo apresentar só a tela do Excel. Tive que apresentar todo, certo? Mas é rapidinho aqui. Então, pessoal, está aqui é o nosso diário eletrônico, certo? A gente pronto. A gente vem mexendo com ele aí desde fevereiro. Nós fizemos algumas adaptações. Esses modelos aí, a gente encontra eles gratuitos na internet, certo? Aí nós pegamos o modelo, adaptamos e achamos bem interessante para que seja adotado no município. Então,
Vocês vão receber isso daqui, esse documento, no Excel. Ele é todo no Excel, é uma planilha já editada, certo? Que vai facilitar bastante o trabalho. Qual é a função dos agentes administrativos de início no trabalho com esse diário? Com esse diário aqui, vocês vão fazer o quê? Preencher a capa do diário. Nós temos aqui embaixo, vocês podem acompanhar, que nós temos aqui várias abas, certo? Cada uma dessa daqui tem a sua função. Essa primeira que nós estamos é a capa, e essa capa aqui vocês vão preencher de acordo com as escolas de vocês. Vocês receberão esse arquivo no formato que ele está, todo em branco. E daqui você, a partir do momento que você receber, que fizer o download, baixar, você já pode preencher a capa e já salvar em uma pasta. É interessante, pessoal, que salve em uma pasta esse modelo só com a capa feita em branco. Depois você vai fazer turma a turma para fazer a lista de alunos. E aí fazer os cadastros bem direitinho para poder passar para os professores. Certo? Então, aqui você vai colocar o nome da instituição, da unidade escolar, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Ocean Araripe. Disciplina, digamos. Fazer aqui como se fosse um diário meu. Professor. Uma dica, pessoal, vocês podem criar uma pasta para cada professor no computador e colocar os diários do professor lá. Fica mais fácil de você manusear. Tendo em vista que você só precisará fazer isso uma vez. Esse diário é para o ano todo, certo? Ano, etapa. Vou colocar aqui, por exemplo, 7º ano, turma A, turno manhã. Ano letivo 2021. Bom, preenchi a capa do meu diário. Por que é importante? Deixa eu dar um espaço aqui, que aí eu já mando para vocês com espaço, né? Por que é importante o preenchimento da capa? Como esse daqui é uma planilha já toda editada no jeito de ser compartilhado com os professores, quando eu passo para a segunda etapa, que é a lista de alunos, aqui vocês podem fazer, deixar em branco, pessoal. Disciplina, deixar em branco, professor. Quando você compartilha com o professor, ele já pode fazer isso daqui. Ele dá só o Ctrl B para salvar no computador da escola. Você compartilha com o professor, ele já edita com a sua disciplina e o nome. Interessante vocês fazerem por turmas. Lista de alunos. Então, nós temos aqui a lista de alunos do 7º ano A, da Escola Araripe, por exemplo. Isso aqui, deixando bem claro que é uma situação hipotética. O que é interessante no diário? Ele já vai ficando todo preenchido, todo pronto. Aquelas informações que nós colocamos na capa, automaticamente ela já vem para aqui. Então, nós temos aqui a escola, a disciplina, nós temos aqui o nome do professor, o ano e a turma, turno e ano letivo. Todas as informações que nós colocamos na capa, automaticamente já vai vir para aqui, para esse canhoto, certo? Então já vai ficando preenchido. Se eu fizer alguma alteração na capa, digamos que eu compartilhei com o professor de língua de ciências, por exemplo. Então, aqui não vai ser o diário de Francisco José, digamos que vai ser o diário de Ramon Gomes. Lá, a turma continua, como eu disse para vocês. É interessante fazer por turma. Pronto. Ciências, professor Ramon Gomes. A alteração que eu fizer na capa, ela já está feita aqui também. Certo? Então, vai facilitar bastante a vida, inclusive, do professor lá. Vai diminuir a quantidade. Quem mais não está conseguindo me ouvir, pessoal?
Francisco, o áudio aqui está normal. Tá normal? Para mim também está tudo normal. Então, vamos lá. Pode ser internet. Então, aqui, por exemplo, lista de alunos. A lista de alunos do 7º ano A da Escola Ceararibe. Vocês, agentes administrativos, secretários escolares, você já tem aí a relação dos alunos das turmas digitado no computador. Né? Então, é só copiar e colar essa relação aqui. Ou do SIG, que já alimentou o SIG. Mas como nós estamos trabalhando aqui com uma situação hipotética, então vamos colocar Ana, Maria, José, Joaquim, Antônio. Coloca a relação dos alunos. Aqui a lista de alunos. Essa aba da planilha, ela só vai tratar da lista de alunos. Após estar aqui, nós temos outra aba. Digamos que nós já preenchemos, só tem 5 alunos nessa turma. Após estar aqui, nós temos outra aba, que é a aba da frequência. Então, passando para a frequência, o interessante é, nós temos aqui cada mês, pessoal. Então, fevereiro, março, termina o primeiro bimestre, né? Podemos começar abril, maio, aí vai para o terceiro bimestre. Essa questão do bimestre aqui, ele não é editável, viu? Do modelo que nós pegamos na internet, ele já vem bimestre após bimestre. Então, vocês podem colocar, pelas datas, a gente já tem essa noção. Não é um arquivo 100%, não é um arquivo extraordinário, não. Isso aqui é uma ferramenta que vai facilitar a vida do professor e, principalmente, a vida de vocês, como coordenadores, né, para repassar essas informações para a secretaria e ter um tempo mais curto de receber o feedback do professor e correr atrás da busca ativa. O intuito geral disso aqui é correr atrás da busca ativa dos alunos, certo? Então, digamos aqui, nós estamos no dia 22 de abril. Então, aqui é uma página de frequência do diário normal. É como se fosse o diário impresso. A partir do momento que você clica em uma dessa parte que se colocaria as datas no diário, vocês podem observar aqui, aonde é editável, seleciona. Aonde a célula fica selecionada. Aonde não é editável, você não consegue nem selecionar. A lista de alunos, ela não é editável, o nome da escola aqui não é mais editável, né? Essa parte de nome da escola, nome de professor, turma, turno e tudo, ela fica editável lá na capa. A parte dos nomes dos alunos ficam editável lá na lista. Agora eu vou trabalhar o quê? A frequência. Então, essa parte das datas aqui, ela vai ficar toda editável. Então, digamos que a gente está aqui no dia 22/4. Então, a gente pode colocar a data a partir do momento que você sai clica fora. Já aparece a data. Aí aqui você vai fazer a frequência, certo? Na nossa aula de hoje, Ana estava presente, Maria estava presente, José faltou, Joaquim faltou e Antônio estava presente. Pronto. Observe que os alunos que faltaram, essa falta já está contada aqui. Automaticamente a falta é contada, certo? Você pode instruir os professores a colocar só a relação dos alunos faltosos. Quem faltou, coloca o extra, faz a chamadinha normal na hora da aula, seja essa aula síncrona através do Google Meet ou assíncrona, né, através dos grupos de WhatsApp ou do Google Classroom, que a gente vai falar já sobre o Google Class. Digamos que amanhã, sim, foram 2 aulas. Um detalhe. Se foram 2 aulas, eu tenho que registrar 2 vezes, porque senão vai contar só uma falta e só uma aula dada. No final desse mês de abril, você vai ter o início
e o término. O dia que você iniciou as aulas no mês de abril e o término das aulas no mês de abril desse professor, dessa disciplina, dessa escola e dessa série, certo? Então, digamos que aqui a gente vai lá dia 23 do 4 de 2021. Pronto. Amanhã, o negócio já está meio futurista aqui. Ana faltou, Maria estava presente, José presente, Joaquim faltou de novo e Antônio faltou. Pronto. Todas as faltas são registradas automaticamente. Joaquim já tem 2 faltas, então aqui na quantidade de faltas já tem 2, certo? E nós vamos até o dia 30 de abril. Lembrando, se for 2 aulas, pessoal, vocês colocam 2 frequências, 2 pontinhos, viu? Então vamos, digamos aqui é de 23 também. Só repete, viu? Oriente os professores nisso. Aqui já vem a contagem de aulas já no jeito. Então só repete a frequência. Vai ter resistência para o uso disso aqui? Vai. Mas nós estamos num período de que infelizmente a gente tem que trabalhar com essa resistência mesmo. Então aqui nós temos a quantidade, o somatório de faltas, digamos, pronto. Vai encerrar o nosso mês de abril, lá no dia 30, a última aula dessa turma. Com 30 de 4 de 2021. E aqui a gente faz, posso fazer, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, desculpa, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, já que são 2 aulas. Então, presença, 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 presença. Ninguém faltou nesse dia. Posso pegar a mesma frequência e dar o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Está registrada a minha frequência. Então, o início do mês de abril foi no dia 22 de 4 de 2021. Por isso que vocês podem utilizar essas páginas aleatórias, não precisa começar contando. É só esquecer essa questão do bimestre aqui, que ele não é editável, nem ia colocar, mas eu tentei tirar isso daqui, mas quando eu tiro isso daqui, de acordo com o que é feito a planilha, quando eu tiro isso daqui, desconfigura ela inteira. Então, eu achei por bem deixar, a gente só ignora a questão do bimestre, né? Porque o nosso bimestre ele é quebrado. Por exemplo, o final do primeiro bimestre, ele veio lá para metade de abril, quase. Né? Então, não é padrão de mês a mês. Então, o início das aulas nesse mês foi no dia 22 do 4, o término foi no dia 4 do 4. Quando eu desço a planilha, eu tenho aqui até, pessoal, como registrar até 60 alunos por turma. Viu? Interessante é que você registrar turma a turma, para que você acompanhe direito essa frequência. Mesmo que o professor esteja trabalhando série a série, né? Eu acredito que vocês estejam orientando a trabalhar assim. Por exemplo, o professor está ministrando aula para o 7º ano, ele pode estar ministrando aula para o 7º A, B e C ao mesmo tempo. Mas esse registro aqui ser por turmas individuais, porque vai facilitar a busca ativa de vocês. Pronto, pessoal. Terminado isso, terminamos o mês de abril. Então, o que é que eu vou ter aqui? Quais foram as aulas, as datas de aulas que eu tive? As datas das aulas, 22 do 4, 23 do 4, 23 do 4, 30 do 4, certo? Isso aqui é só resumo das frequências. Passando para essa outra aba, nós temos conteúdos. Então, aqui nos conteúdos já fica registrado e não é editável a data que eu registrei a frequência. Então, dia 22 está aqui. Dia 23 está aqui, dia 23 está aqui. Então, aqui o professor registra o que trabalhou na aula. Digamos aqui, Reino Monero. Esse é desse ano não, viu, Ramon? Reino Monero. Metodologia e observações. A forma que foi trabalhada, certo? Exposição, slides,
através do Google Meet, por exemplo, e atividade proposta através do Google Formulários e disponibilizado no grupo do WhatsApp ou no Google Classroom. Francisco, precisa o professor botar isso daí tudo. É interessante, sabe por quê? Ele dá um Ctrl+C aqui, dá um Ctrl+V lá na hora que ele estiver fazendo o acompanhamento da execução curricular. Na hora que ele estiver fazendo lá o nosso PEC, certo? Quando eu venho colocar aqui o registro, certo? Tá aqui a continuação, por exemplo. A mão vai continuar aqui o remunera. E vai fazer o quê? Correção de atividade. Pronto. Corrigiu a atividade aqui em 2 aulas. Registra aí. Não precisa registrar aqui, não é obrigatório. A gente já sabe que é no mesmo dia, então significa que são 2 aulas que o professor trabalhou. Nessa parte aqui, já vai ter todas essas etapas. Isso aqui é referente, pessoal, ao mês de abril. Aqui é quando eu já fizer o mês de maio, certo? Então, aqui já está referente ao mês de abril. Já vai ter a disciplina e tudo mais, a quantidade de aulas dadas pelo professor. Então, aqui o professor ministrou 5 horas a aula, certo? Passando disso daqui, nós vamos ter o quê? Notas. Aqui também tem o dia 30 lá que falta registrar. Nós vamos ter as notas, certo? Nessas notas aqui, vocês podem colocar o tipo de avaliação. Então, para construir essa nota. Então, digamos que aqui a gente vai ter um AV1. Digamos que a gente vai ter uma AV2. E pode ser a global. Participação nas aulas. E assiduidade. Vocês preencham da forma, orientam os professores a preencher da forma da realidade da escola. Então, digamos que aqui o aluno tirou, vamos fazer uma somatória, né? Geralmente as notas são de somatória. Então, aqui, peraí, vamos fazer aqui diferente. Percebam que aqui a gente tem nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. Mas, na verdade, a gente vai ter 2 campos para formar essa nota. Se eu colocar esses 2 campos, vai formar uma média, certo? Então, aqui, ó, nota 1 vai ser uma nota. Eu venho para aqui para o campo de nota 2, a AV2. Só pular um retângulo desse. Um qualitativo. Participação. Pronto. Então, digamos que o aluno tirou aqui um 2, nessa AV1, o aluno tirou um 3 na AV2, já vai fazendo essa somatória aqui, certo? O aluno tirou aqui no qualitativo um 2 também, e a participação do aluno foi 1. Pronto. A gente já tem uma nota total de 8. Se eu for aqui para outra aba, a nossa aluna Ana vai estar sem nota. Só vai ter a quantidade de faltas dela. Isso aqui já é de preenchimento automático. Quando eu coloco a frequência dela, então aqui, nesse primeiro bimestre, já vai ter isso daqui. Então aqui eu posso colocar isso daqui, esse quantitativo de faltas, está de acordo com o bimestre da planilha, viu? Não com o nosso. Então, ele fica um pouco irrelevante, certo? Porque o nosso calendário ele é diferente desse daqui. Mas,
voltando lá para as notas, ela está sem nota. Então, aqui eu tenho um total de somatória, mas eu preciso colocar a nota bimestral, que é a média da aluna Ana. Então, digamos aqui que a aluna Ana teve, posso só repetir, um 8. Então, se ela teve um 8 aqui, no canhoto, ela já vai estar com nota bimestral 8, certo? Isso daqui vocês podem fazer com todos os alunos, até 60 alunos turma. Já vai ficar tudo preenchido. Essas abas, pessoal, dados, aqui é mais para outros tipos de avaliações, certo? Que não necessita a gente preencher. E os grupos também para atividades em grupos, né? Que também não necessita que a gente preencha. Essas duas abas aqui eu vou retirar do diário para diminuir. Aqui eu peguei de um arquivo que ele já estava salvo no meu Drive, mas eu já tinha editado ele no meu computador de forma que não está aqui, viu? A gente vai parar nos canhotos, certo? Então, basicamente o nosso diário é isso. Parte inicial que cabe à gestão, que cabe aos agentes administrativos, é essa parte de preencher capa, preencher lista. A partir dessa aba de frequência, o professor preenche. Então, o professor vai preencher frequência, o professor vai preencher conteúdo, o professor vai preencher notas. Com isso, o canhoto já está gerado, certo? O canhoto já está gerado. Então, não vai precisar ele preencher canhoto. Agora, vamos discutir aqui. Pessoal, eu vou parar aqui a apresentação e a gente vai conversar aqui olhando nas pestanas. Até aqui, pessoal, ficou entendido? Ficou claro ou ainda resta dúvidas sobre essa questão do diário eletrônico? Por favor, se der para guardar dinheiro, guarde, mas não guarde dúvida, não. Uma sugestão de trabalhar o diário eletrônico, pode falar, Tom. Bom dia, Francisco. Bom dia, Ramon. Essa ideia do diário aí, muito boa para vocês, facilita muito para você, que a gente já sabe realmente como desenvolver esse diário, né? Mas acho que vai causar uma complicação maior, a maioria dos professores que ainda não tem essa prática, não é isso? Então, não seria bom a gente não deixar essa parte aí, deixar opcional para quem quiser utilizar, não colocar essa obrigação, porque realmente, no final, para você que tem essa habilidade, é bem mais fácil, bem mais rápido contabilizar falta, contabilizar nota no final, não é isso? Mas aí, para o pessoal que não vai ter essa habilidade, tem que estar procurando filho, procurando alguém para fazer isso toda vez, no final, o que é que vai acontecer? Eles vão continuar utilizando o diário impresso, né? E posteriormente é que vai passar essas informações para esse diário. Então, será um acúmulo de trabalho para eles. Para vocês aí, não teria problema não. Muito interessante mesmo, né? Assim, é uma questão, Tom, de que eu acho muito, pessoal, isso eu já falei em outras oportunidades, né? Eu acho muito de desculpa do professor. Porque nós não temos nenhum professor que não tenha nível superior na rede. Isso aqui é uma mera planilha do Excel. Então, o que é que o professor vai fazer? A mesma coisa que ele ia fazer com a caneta no diário, ele vai fazer digitando. Ele vai registrar só a frequência e o conteúdo dele. Onde é que nós, no caso, onde é que as gestões das escolas e nós, secretaria, vamos nos beneficiar com isso? Com o tempo de uma intervenção de busca daqueles alunos faltosos e com o acesso ao conteúdo trabalhado pelo professor, certo? Aqui a gente tem duas formas, Tom, de trabalhar esse diário. Ou ele offline, né, que o professor pega o arquivo, baixa no seu computador, preenche, pode tirar um print da tela e encaminhar para a escola,
ou ele em Drive. Em Drive complica mais. Como assim, Francisco? Em Drive. Eu coloco o diário no Drive da escola, compartilho com o professor o seu diário. O professor preenche aquele diário online através daquele Drive. E automaticamente a escola já tem. A frequência do dia daquele aluno e a aula trabalhada, né? Então, assim, eu vejo muito como meio realmente da gente tentar informatizar a coisa, né? Uma grande maioria dos professores da rede municipal e aqueles que mais resistem trabalham na rede estadual. Eu vejo muito isso. Alguns professores que trabalham na rede estadual, e o perfil da rede estadual é e trabalham na rede municipal e tem essa resistência. Sendo que na rede estadual, o camarada faz, né? Então, eu acho que é um pouco a gente sabe que os professores, alguns professores, até aqueles que estão na rede há muito tempo, e não tem realmente essa aproximação, não procurou ter essa aproximação com os recursos tecnológicos, né? Porque a oportunidade foi dada. Oi, Úrsula. A oportunidade foi dada já há muito tempo, né? Nessa inserção. Nós até já discutimos muito isso, né, Tom? Colocou outro ponto. Quando a diretora me falou que seria um diário, eu pensei que seria a disponibilização lá do CIGIO do diário online, né? Porque você sabe que é totalmente diferente disso aí, né? É outro nível. Não, é muito bom a escola utilizar, porque é muito diferente o online para esse diário eletrônico. A facilidade do online é diferente. Então, assim, para esse eletrônico aí, é interessante, sim. É muito interessante. Mas eu vejo muito problema aí para aqueles que não vão conseguir desenvolver. Vão ter um trabalho a mais, né? 2 trabalhos, no caso. Mas, assim, realmente, estou dizendo aqui que a gente não subestimar a capacidade de professores, né? Mas a gente tem que pensar em alguns que não têm essa habilidade. Então, assim, a intenção... Eu não vejo a forma como deixar assim, Francisco, não usar. Eu queria deixar a forma que a gente deixar opcional, mas a gente incentivar a utilizar o diário eletrônico, não é isso? Certo? Não deixar assim, é obrigado, mas você pode utilizar ele e a gente incentivar a utilizar, certo? Assim, eu vejo assim, então, se a gente colocar a forma opcional, tudo que você coloca opcional não vai ter, né? Não vai ter. Tem professor que não tem computador, mas tem celular. Como é que esses professores estão dando aula há um ano? Pessoal, a gente precisa mas a questão do celular, trabalhar para essa família aí é muito complicado, né? É complicado. Com certeza, mas assim, nós estamos há um ano de ensino remoto. É um ano de ensino remoto. Professor que não tem computador, gente, como era que esse professor trabalhava antes desse ensino remoto? É muita coisa que a gente tem realmente que entrar nisso aí, não tem como, né? E se a gente deixar opcional, nós não vamos ter êxito. O intuito dessa formação é as gestões das escolas já passarem essa formação e passarem essa informação aos professores. Vai aparecer dúvida? Vai. Essa dúvida você já tira direto comigo, né? Então, vou criar uma sala de aula para isso, lá no Google Classroom, para eu estar passando essas informações, passando tanto a questão do diário lá como do PEC. O responsável por isso serei eu. Porém, o responsável para que essa informação chegue aos professores será do núcleo gestor da escola, em parceria com esse agente administrativo, caso o coordenador pedagógico não tenha essas habilidades. É uma parceria, certo? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa instituir. Pode ser que aconteça de imediato? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça, né?
Eu lembro quando a gente iniciou na rede estadual a questão do diário online, lá em 2017. Houve uma resistência? Houve. Hoje ninguém mais nem cogita resistir a isso. Já virou prática, né? A mesma coisa o ano passado, para se trabalhar com Meet, para se trabalhar com Google Classroom. Houve resistência? Houve. Hoje, não há mais. O Estado não pergunta se quer, né? Então, assim, são adequações que, infelizmente, o professor tem que passar por ela. Eu acredito que o professor não ter um computador é uma minoria que não tem um computador. A escola poderia disponibilizar dos computadores do laboratório, dos computadores da escola, um computador para aquele professor como empréstimo, com termo assinado, para que faça isso? Poderia. Porque, afinal de contas, a gente está há mais de um ano com ensino remoto. Né? E a gente não tem noção de até onde vai esse ensino remoto. Né? Teve alguém que levantou a mão. Acho que foi engano, Francisco. Levantaram a mão e deixaram levantadinha aqui. Acho que apertaram por engano. Então, assim, Tom levantou de novo. Foi engano, Tom? Bom dia, Francisco. Bom dia, Daí. Foi engano, Posso falar? Tentei abaixar e levantei de novo. Ei, Francisco José, no caso, como essa formação sua, repassando para a gente, está sendo gravada, a gente poderá, com a sua autorização, repassar ela para os professores ou não? O intuito é que vocês trabalhem as especificidades de cada escola com os professores. Certo? Então, assim, aqui eu estou passando de uma maneira para vocês, lá, de vocês para os professores, o linguajar é outro. Às vezes vai ter que ter interferência para poder tirar alguma dúvida específica de um professor, né? Então, assim, eu posso fazer até um tutorial e disponibilizar para vocês. Depois, faço um tutorial de como trabalhar esse diário e disponibilizar. Até porque a gente está conversando assuntos aqui e passar para os professores é um pouco complicado, né? Faça esse tutorial e passe. Era só a dúvida mesmo que eu queria, mas é bom se você puder fazer, porque assim, você sabe, tipo, explicar até melhor, né? Se der certo você fazer e mandar para a gente repassar, melhor ainda. E se não, como você já falou, né? A gente repassa por. Assim, tipo, tô falando especial por mim, viu? Não, eu faço esse tutorial sim. Aí vocês repassem. Vamos tentar instituir esse diário, né? E fazer. Francisco. Oi, Tom. Vamos ver. Volta nesse trabalho para te poupar um trabalho aí, macho. O tutorial já foi feito, já fez aí tudo no início, não tá gravado? É só mandar para o professor. É só fazer o recorte. Com certeza. Usar o. Exatamente. Não vai correr mais nada, não. É só o recorte e pronto. Mais alguém? Laines? Eu. Isso. Francisco, bom dia, né, a todos. Quando iniciou na jornada pedagógica, Ramon falou, né, dessa ideia do diário eletrônico. Quando a gente se reuniu com os professores na escola, eu já falei para eles, né, e eles acharam uma ideia legal. Então, aí, desde o começo das aulas, eles já estão trabalhando com o diário eletrônico. Eles já estão fazendo preenchimento, né, daquele que vocês enviaram para a gente pelo Drive. Então, eu baixei e passei para cada professor, e eles já estão fazendo as anotações dele no diário eletrônico. E estão gostando. Todos eles estão trabalhando e estão achando ótimo. Compartilha aí sua experiência. Está dando certo? Como é que está sendo o feedback? Os professores estão trabalhando com o diário offline, estão trabalhando com o diário compartilhado no Google Drive? E está dando certo. Eles estão gostando da ideia
estão achando até menos trabalho. A gente só pecou, né, no início, porque, assim, não fizemos preenchimento da capa, eu mais a secretária, porque nós não temos agente administrativo. Eu estou na direção e sou a agente, né, da escola. Aí, eu passei para eles a lista com o nome de cada aluno, turma, e eles mesmo quem preencheram. Não fui eu, né, nem a secretária da escola. Foi os próprios professores que fizeram o preenchimento da capa, fizeram com o nome dos alunos, e está dando certo. Graças a Deus, até hoje está tudo ok. Só tem um que não consegue manusear bem o computador, né? Mas ela arrumou uma pessoa para ajudar ela em casa, porque como a gente sabe, nessas aulas remotas não é todo dia que a gente está junto, né? O professor todo dia já tem aquela tarefa dele que não tem como ele também estar saindo e na escola e tudo. Então ele procurou uma pessoa da família que é quem ajuda ela em casa, fazer essas anotações. Mas graças a Deus está dando certo. E quando tem alguma dúvida, aí ela vai na escola e a gente auxilia. Pronto, só era isso. Tchau. Excelente. Inclusive, assim, Flaines, na formação que teve, nessa nossa última formação, até a Edivânia, que é a professora da sua escola, fez um questionamento que vocês já estavam usando o diário online, e que o diário online não, o diário eletrônico, e quando chegasse o que a gente tinha sugerido, porque ela achava que iam ser diferentes, né? Perguntando se ia ter que preencher os dois. Eu disse, não, Edivânia, é só um, né? E aí, assim, uma outra observação é a forma como vocês vão passar isso para os professores. Porque a gente tem encontrado algumas pequenas barreiras entre o que a Secretaria de Educação fala e entre aquilo que vocês repassam para os professores. Então, é muito importante vocês terem esse cuidado de como vocês vão passar isso para os professores, certo? Então, prestem bastante atenção ao modo como está sendo repassado, para que vocês sejam fiéis o máximo à linguagem que a gente está adotando, certo? Pessoal, assim, quando todo novo assusta, né? Tanto é que eu já estive recebendo algumas mensagens no WhatsApp de alguns professores com dúvida no acompanhamento. Ontem mesmo eu estava conversando com a professora com dúvida nesse acompanhamento da execução curricular. Eu disse, não, vai ter uma formação amanhã e a gente vai sanar as dúvidas com os coordenadores para que seja repassado aos professores a forma correta de se preencher. Até disponibilizei um modelo, vou disponibilizar para vocês também, certo? De como se preencher. Nós, na última reunião, né, Ramon, que nós tivemos com os gestores, a gente pediu para que fosse montado nas turmas, principalmente de educação, de ensino fundamental 1 e 2, principalmente no 2, as turmas do Google Classroom. Pessoal, facilita muito o trabalho de vocês, enquanto gestores pedagógicos das escolas. Mesmo que, por exemplo, turma de Fundamental 2, de sexto ao nono ano, já dá para colocar os alunos nas turmas e disponibilizar as atividades lá. Ele já tem esse conhecimento. Aluno de sexto ano dá nó em pingo d'água dentro dessa parte de tecnologias com o celular na mão, deixa a gente besta. Sétimo, oitavo e nono nem se fala. A de Fundamental 1, até o ciclo da alfabetização, até o terceiro ano, nem tanto. Você não precisa nem colocar os alunos em sala. Que é que isso facilita a vida de vocês? A gente tem que trabalhar com situações que vão facilitar o nosso acesso ao que o professor está trabalhando em sala. E otimizar esse acesso. O coordenador, ele não vai estar na escola com o professor em sala e o coordenador batendo na porta, entrando, dando um recado, vendo como é que está o dia a dia e a execução do plano daquele professor. Então, ele tem que fazer isso através de relatórios. E esses relatórios podem vir de forma fácil. Como? Cria o bendito do Google Class.
O professor coloca as atividades do dia que trabalhou lá no Google Class, na turma do seu aluno. Eu só preciso colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Não preciso colocar A, B, C, D. Não há necessidade disso. Coloca por série e o que o professor está trabalhando por série. Se tiver, por exemplo, professor que é lotado, uma escola gigante como o Centro Educacional, que tem 3, 4 professores por série, aí sim. Mas a maioria da nossa escola de Fundamental 2, por exemplo, que é a que vai ter aluno lá dentro, são aquelas escolas que um professor pega determinadas séries. Por exemplo, é um professor para 6º ano, professor para 7º ano, professor para 8º ano, e pega todos os 6º, todos os 7º, todos os 8º, e assim sucessivamente. Ou pode criar as salas de aula separadas. Desde que vocês tenham acesso ao que o professor está colocando lá. Facilita o trabalho de vocês em que nós temos alunos que estão sendo acompanhados de forma totalmente remota e assíncrona, que não tem acesso nenhum a nenhuma mídia social, não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular. Esse aluno está sendo acompanhado com material impresso. Então, se ele está sendo acompanhado com material impresso, se o professor, ao final do dia, colocar lá o material que foi trabalhado na aula, vocês já terão acesso a esse material para fazer o portfólio do aluno, certo? Então, é uma forma de otimizar o trabalho de vocês. Por quê? Porque vai chegar o dia da secretaria cobrar. E a secretaria vai cobrar aos gestores, não vai cobrar diretamente ao professor. Então, por isso que é importante a criação dessas turmas do Classroom. Não sei se Ramon já pediu para você, já enfatizou essa questão. Não, a gente não enfatizou ainda, Francisco, porque, assim, é necessário que haja uma unidade, né, que também haja uma formação. Porque, por exemplo, não adianta a gente instaurar o diário eletrônico sem a gente dar uma formação e um suporte para vocês. Da mesma forma, acontece isso com o Classroom, acontece isso com o Meet, acontece isso com o formulário. Então, o primeiro passo é formar vocês. E por que é que as formadoras do setor pedagógico também estão aqui? Porque elas, através dessa formação, também vão poder auxiliar os professores lá nos grupos nos quais elas estão sendo, obviamente, as formadoras. Então, vocês vão ter todo o suporte que Francisco vai dar para vocês e também vão ter o suporte que as formadoras estarão lá disponíveis para tirar alguma dúvida dos professores em cada grupo. Pessoal, uma coisa que a gente pediu também, eu queria que fosse... Eu peço até um pouco de urgência nisso. Eu não sei, senhores coordenadores e coordenadoras, vejam com os diretores escolares se já foi criado o Gmail da escola. Viu? Quando terminar aqui essa formação, eu vou colocar lá no grupo dos gestores um instrumental pedindo esses Gmails, certo? O nome da escola e o Gmail. Qual é o objetivo desse Gmail? Eu vou criar uma sala de aula para compartilhar isso para vocês. Vou colocar lá o diário eletrônico, é só um arquivo, certo? Vocês podem baixar no computador da escola ou no de vocês e fazer essas adaptações e mandar para os professores, de preenchimento de capa e tudo mais, mandar para os professores. Pode utilizar ele offline, cabe isso a cada escola, ou pode utilizar através do Google Drive. Né? Então, quem tiver já esse conhecimento do Google Drive, tiver habilidade dentro do Google Drive, fica um pouco mais complicado para o professor lá na ponta. A gente pode utilizar ele offline por enquanto. Né? E vocês vão recebendo. E essa sala de aula nossa, que vai ser criada, vocês vão passar os e-mails das escolas, eu vou ver a possibilidade de criar uma sala para cada escola e já entregar pronta para o recebimento do acompanhamento da execução curricular, que é o nosso outro ponto aqui da formação agora, certo? Então, é uma forma que vai ajudar muito nós enquanto setor pedagógico, vocês enquanto gestão pedagógica das escolas, certo?
E essa parte da PEC, ela é uma parte, pessoal, mais direcionada ao coordenador mesmo, viu? Então, Ramon, queria até pedir licença aqui, dizer que os agentes administrativos, eles podem até serem dispensados dessa parte, porque aqui, como é uma coisa dentro do Word, todos os coordenadores têm essa habilidade, certo? É só para passar a informação aos professores. Os agentes eram mais para essa questão do diário mesmo, certo? De fazer colocar a lista de aluno, de atualizar a capa com o nome da escola e disponibilizar isso junto com o coordenador pedagógico, certo? Isso é uma atribuição. Oi. Só uma sugestão, não seria interessante que os agentes também ficassem, até para que eles conheçam esse PEC e possam também ser mais um suporte, eventualmente, para os coordenadores e para os professores? Não com aquela questão da obrigatoriedade, mas no sentido de que, se tiver alguma dúvida urgente na escola, por exemplo, o agente ele vai estar ali para responder aquela dúvida, para entender do que é que está acontecendo, porque eu acho que quanto mais gente a gente envolver nesse processo, a gente capacitar nesses processos, eu acho que vai ser mais fácil para o professor. O que é que você acha? Pode ser sim. Pronto. Então, os agentes permanecem para escutar, para ver, para conhecer o PEC, né? E aí para serem, eventualmente, mais uma fonte de auxílio para a escola nesse sentido. Tá certo? Amarramos assim, né, Francisco? Ok. Pronto. Bom, pessoal. Só uma pergunta. Tom, tu levantou tua mão de novo ou tu esqueceu de baixar? Ele tá levantadinho aqui. Eu esqueci. Bom, pessoal, é assim, foi instituído na rede estadual de educação o PEC, que é o Plano de Execução Curricular. É uma forma do professor se planejar e enviar mensalmente à gestão aquilo que será trabalhado por ele, certo? Nas suas turmas, mês a mês. Inspirado nesse documento, nós resolvemos trazer para o município a nossa PEC, que na verdade não é plano, é um acompanhamento, certo? Esse acompanhamento, diferente do PEC do Estado, os professores farão ao final do mês. E vocês, gestores, coordenadores pedagógicos, encaminharão ele para a Secretaria de Educação no início do mês subsequente, certo? Então, digamos, o último dia letivo de abril é o dia 30. No dia 30 de abril, os professores enviarão a vocês, coordenadores pedagógicos, através de uma sala do Google Classroom, que será criada, esse acompanhamento do que ele trabalhou ao longo do mês de abril nas salas de aula. Vou passar já um exemplo para vocês, certo? Do que foi trabalhado no mês de abril em sala de aula. O que foi o conteúdo, como foi trabalhado. Isso aí é uma forma, pessoal, lá no Estado, eles estão utilizando isso atrelado com a frequência do professor. A gente pede que vocês, coordenadores, encaminhem isso até a primeira sexta-feira do mês subsequente. Antes de ir para a missa, da primeira sexta, envie o relatório dos PECs. Como? Eu tenho 50 professores na minha escola. Eu vou receber a tabela de todos eles. Eu vou compilar em um documento só e enviar. Na Secretaria de Educação, quando a gente receber esse documento, a gente destrincha ele. O professor do quarto ano, o formador do quarto ano faz a análise, professor de matemática do Fundamental 2, o formador de matemática do Fundamental 2 faz a análise, para que a gente veja como está a execução do nosso plano curricular. Nós estamos passando por um momento muito difícil na educação, e a gente precisa de unidade. Então, uma das formas de se ter essa unidade é sabendo como é que está a execução desse planejamento. Então, por que é interessante, pessoal do Fundamental 2,
é interessante que a gente institua um momento síncrono nas aulas, para que vocês tenham acesso à realidade do que está sendo trabalhado, para que a gente possa trabalhar em cima de construir mais. Com esse feedback dado pelos professores a vocês, repassado de vocês para a Secretaria de Educação, nós teremos a oportunidade de saber como é que está essa execução e alinhar essa execução. Então, não adianta o professor da Sula Leite estar lá na frente e o professor do José Arcílio está lá atrás, sendo que é da mesma turma, sendo que a gente sabe da questão da maleabilidade do planejamento. O planejamento, ele é flexível. Porém, a gente precisa aproximar o máximo possível esses conteúdos, e aqui os formadores estão comigo aqui na sala, e como formador eu falo isso, e eu creio que seja uma fala deles também, para que esse suporte seja mais linear, né, e que a gente tenha realmente a situação do aluno, que é o objeto final da nossa prática pedagógica, é o aluno, que ele saia com esse conhecimento. Não, Tom, a gente falou a respeito aqui da questão da competência do coordenador com o preenchimento, a cobrança do preenchimento da PEC, certo? Aí Ramon pediu para que vocês, agentes, também ficassem para, se fosse necessário uma ajuda, dar, mas isso aqui é uma competência do coordenador, viu? Então, vou fazer aqui a apresentação do plano, para que a gente possa discutir sobre ele, certo? Pronto, pessoal. Então, aqui é o nosso acompanhamento da execução curricular, gente. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Ou não? Por favor, me digam aí que eu não consigo ver Ainda não, Francisco. Tá, não? Gente, essa questão de internet tá um caso sério, viu? Parar a apresentação e apresentar novamente. Apresentar como tela inteira aqui, para ver se vai. Com tela inteira vai. Pronto. Esse daqui, pessoal, é o nosso acompanhamento da execução curricular. Ele é um documento que já chegou nas escolas de vocês, né? A gente falou sobre ele na última reunião com os gestores. E a intenção aqui é a gente ter realmente um controle da execução curricular dos professores. Então, aqui vocês vão preencher com o nome da escola. Essa aqui está sendo disponibilizada para vocês em Word. Então, nós colocamos o traço aqui, porque pode ser que algum professor queira impresso. Mas é interessante que vocês recebam isso daqui digitado. Porque senão quem vai digitar, né? Como eu falei, já é muito trabalho para o agente. Os agentes administrativos estão superlotados, porque é muita informação que a gente pede, que os sistemas estão pedindo, né, para se fazer. Então, o professor trazer isso aqui impresso, preenchido à mão, vai ser mais uma carga de trabalho que não diz respeito ao agente administrativo que ele vai fazer. Então, o professor não tem habilidade, mas esse aqui vocês peçam digitado para ele. Digitar uma coisa no Word hoje é a forma mais simples. Certo, Rosália. Depois a gente disponibiliza, viu, a gravação lá no grupo do gestor. A gente só pede que tenham cautela para não passar para os professores, já que a gente está discutindo muita coisa de professor aqui, viu? Senão vai dar um rebuliço danado. Então, coloca a escola, o endereço, o período é mensal. Então, aqui no período, por exemplo, da PEC, desse mês de abril, é de 1/4 a 30/4.
de 2021. Nome do professor, disciplina que o professor leciona, a série e o ano. O nome do coordenador pedagógico que vai ser responsável por receber essa PEC e analisar, né, esse acompanhamento. Modalidade, se é ensino regular, se é EJA. Então, você pode até trocar essa modalidade por etapa, né? Se é Fundamental 1, Fundamental 2, EJA e tudo mais. Data. Então, aqui vai colocar as datas que o professor teve aula nessa turma, nessa série. Então, assim, professor, o senhor trabalha com o 7º ano, com o 4º ano, então coloca só o ano, não precisa colocar turma a turma, é só ano a ano, viu? Então, coloca a data que ele trabalhou, atividade, o objetivo do conhecimento, o que foi que ele fez naquele dia, metodologia remota. Gente, essa metodologia remota, ela se divide em duas, certo? Que a gente precisa ter esse conhecimento. A metodologia síncrona, eu vou até colocar aqui, quando eu for disponibilizar para vocês, eu já coloco dessa forma. E a parte que foi trabalhado, assíncrona. Síncrona, destacamos o Google Meet, aquela interação ao vivo, professor-aluno. Assíncrona, disponibilização de atividades, discussão em grupo de WhatsApp, coisa que o professor não está junto com o aluno em tempo real. Avaliação, se naquela data teve alguma avaliação, seja ela uma avaliação cotidiana ou não, certo? Ou então, a forma de avaliar, você pode mesclar essas células e colocar a forma de avaliar da escola. Então, como é que está sendo trabalhada a avaliação na escola Zefinha Cartacho, por exemplo? De tal forma. Carga horária correspondente. A carga horária total dessa data, a parte síncrona dessa data e a parte assíncrona dessa data. Aqui, pessoal, vai dispensar mas é mais um documento. Não. Aqui vai dispensar, pessoal, aquela ficha de planejamento semanal, né, Ramon? Foi passado. Fica dispensado dos professores encaminhando para vocês semanalmente. Isso mesmo. Aí é importante, assim, que vai se fazer o link entre o diário e essa ficha, porque, assim, é só fazer, como disse Francisco, o Ctrl+C, Ctrl+V do plano do diário, colocar na ficha de acompanhamento, que essa ficha de acompanhamento, ela é mensal. Como o Francisco está falando dos prazos, o professor vai ter o prazo para fazer preencher esse acompanhamento mensal e mandar para vocês, coordenadores, e vocês vão enviar para a gente da secretaria esse acompanhamento para a gente ter, de fato, um monitoramento bem certinho do que é que cada escola está trabalhando. Aí, assim, com esse acompanhamento, pessoal, fica até dispensado o uso do diário no Drive. Por quê? O professor, ele faz a chamada. Após ele fazer a chamada, no final da aula do professor, vocês têm os horários dos professores. Pessoal, o coordenador pedagógico, ele precisa ser chato nesse tempo. Em tempo de pandemia, em tempo de aula remota, o coordenador pedagógico, ele tem que ser chato. Ele tem que estar no pé do professor. Pronto. São 11 horas. Terminou? Bota lá no grupo. Pessoal, algum aluno faltou? Vocês não tiveram contato com algum aluno? Me passa a lista no privado? Passa a lista no privado, você já vai ter a frequência imediata e vai correr atrás dessa busca ativa. Nós temos que ter o máximo de alunos tendo esse contato. Isso daqui não é uma coisa numérica para o município, não, gente. É para que essa criatura realmente seja inserida nesse contexto social que a educação exige. É mais uma corrida social do que pedagógica, né? Aí, vocês tendo esse acompanhamento da frequência que a escola pode pedir ao professor diariamente ou semanalmente, porque o professor no final da semana vai ter o seu diário preenchido, ou mensalmente. Eu só acho que mensalmente fica muito distante, né, amor, para a questão da busca ativa. Mas semanalmente dá certo. Né, que ele vai ter esse contato lá com o diário e vai ter a realidade dos alunos que participaram ou não. Porque eu sou muito sincero para vocês, gente.
Eu estou bem fresquinho na secretaria. Eu estava em sala de aula até o ano passado, eu digo para vocês, trabalhei o ano passado todinho, e ainda estou em sala de aula esse ano no estado. E vou dizer para vocês, se a gente não for cobrado para a questão da frequência, a gente não faz. A gente ministra a aula, esquece de fazer a frequência. E com isso a gente exclui aluno. Isso pode estar acontecendo nas escolas também, viu? Seja ela uma aula síncrona ou assíncrona. Aquele aluno, Francisco, mas na nossa realidade não tem como trabalhar aula síncrona. A aula assíncrona, pessoal, a frequência é nas atividades. Se está sendo trabalhada assíncrona, não vou ter frequência presencial do aluno, mesmo que virtual. Vai ser pelas atividades. Então, aqueles que não estiverem mandando, não estão tendo frequência. E nós temos que correr atrás disso, certo? Então, o preenchimento desse acompanhamento é basicamente esse. Eu vou colocar aqui o exemplo do preenchimento da minha PEC de abril no estado, certo? Vocês podem ver que, para não dizer que é a mesma coisa, trocou a cor, tirou o plano e colocou acompanhamento. Por que nós fizemos isso? De tirar o plano e colocar acompanhamento. Porque o plano, vocês observem que aqui já é o do mês de abril, esse plano aqui ele foi enviado para o André Cartacho na primeira semana de abril. Então, plano é planejamento. O acompanhamento a gente quer receber posterior à execução, certo? A única diferença é essa. Então, aqui, como fazer isso, né? Digamos aqui, o dia 6/4. Opa. Dia 6/4. Objetivo: corrigir a avaliação bimestral e aplicação da recuperação paralela. A parte síncrona, realizada através do Google Meet, com correção da avaliação bimestral. Parte assíncrona, encaminhamento da recuperação paralela, bem como disponibilização de materiais, slides, arquivo PDF, realização de atividade de entrega de material impresso para os alunos sem acesso, visando a consolidação da aprendizagem. Fora isso daqui, pessoal, a gente ainda tem uma apostila para aqueles alunos que não têm acesso de jeito nenhum. Como é a forma de avaliação? E aqui vocês vejam que está mesclado. Então, por que eu mesclei aqui essa avaliação? Porque é uma forma de avaliação só, né? Então, está tudo mesclado. Vocês podem orientar isso ou já disponibilizar o acompanhamento de vocês com essa avaliação já preenchida da forma que a escola avalia, né? Que isso é de autonomia da escola. Avaliação realizada de forma contínua, considerando a participação dos alunos nas discussões realizadas via videoconferência, bem como a entrega das atividades obedecendo prazos e os seguintes critérios: participação das aulas no Google Meet, que são pontos extras que a escola adota, atividades à distância, que valem 3 pontos, trabalho, que valem 3 pontos, e avaliação, que é um quiz, né, lá que é disponibilizado esse quiz do Formulários, do Google Formulários, que vale 4 pontos, faz 10 pontos, certo? Nesse dia 6/4, foram ministradas 3 horas aulas para essa turma, né? Para as turmas da EJA A e B, que elas funcionam junto, a gente não separa. Eu acredito que vocês estejam funcionando assim também. Já que o Google Meet, para quem trabalha da forma síncrona, comporta até 100 alunos, né? Então, dessa forma aqui foi o quê? 2 horas aulas de forma síncrona, nesse dia, né? Foram 2 horas aulas de Google Meet, tirando a dúvida, fazendo correção, explicando a recuperação paralela, e 1 hora aula assíncrona. Então, essa hora aula assíncrona ficou para os alunos resolverem a recuperação paralela, certo? Então, dessa forma que é elaborado a PEC. Isso aqui a gente faz mensalmente e envia no início do mês. Eu vou estar mandando esse arquivo para vocês em PDF, para que vocês se baseiem, certo? Daqui do mês de abril. Aí aqui, se for só correção de atividade, bota só correção, só o que o professor executou naquele dia. Compartilhar para vocês aqui uma outra parte, gente, que é a questão do...
Pare. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é a questão da importância desse Google Classroom nessas ações da PEC. Isso aqui eu queria fazer nas escolas, certo? Eu não sei ainda, Ramon, ao todo, quantas escolas de ensino fundamental 1 e 2 tem no município. Vai me levar um tempinho aí, mas eu queria, né, quando terminar aqui a formação, na parte da tarde, eu vou colocar lá um quiz no grupo dos gestores para pegar esse e-mail, esse Gmail da escola, e a gente vai criar as salas. Eu vou criar uma sala, colocar vocês como alunos. Pronto, Ramon. Eu levantei a mãozinha aqui, Francisco, só para te dizer que Joelma está aqui na sala e ela tem esse controle bem direitinho. Já para te pedir, Joelma, só para você enviar para Francisco quantas e quais são as escolas que a gente tem, tá bom? Que aí a gente já facilita o trabalho. Ok, Ramon. Envia o chat do WhatsApp dele, viu? Porque assim, eu crio uma sala, coloco as escolas como alunos para receber o consolidado desse acompanhamento. Como eu disse para vocês, por exemplo, essa minha PEC aqui, eu envio para a coordenação. O que é que a coordenação faz? Ela pega as PECs de todos os professores, copia e cola em um documento só. Aí coloca lá, plano de execução curricular da escola tal, mês tal. Aí tá lá, o professor Antônio João Mané, tudo em um corpo só de documento. Salvou, coloca na sala de aula, que a gente já recebe na Secretaria de Educação e destina cada um para o seu. Certo? Essa parte aí a gente faz. Mas o que eu quero apresentar para vocês aqui agora é como vai funcionar, vou até, agora que não venho guia. Pronto. Pronto. Não deu certo compartilhar. Tá complicado esse Google Meet hoje, viu? Vou compartilhar a tela inteira de novo. Só tá compartilhando a tela inteira. Mas vamos para a tela inteira. Só para apresentar para vocês como funciona essa... Deixa eu ver, professores. Pronto. Ó, pessoal, foi criado, o André Cartacho criou essa sala aqui do Google Classroom, certo? Esse ano. Professores MTI André Cartacho 2021. Então, essa sala aqui, ela é exclusivamente para envio dos PECs, certo? Aqui é criada a atividade, da mesma forma que eu vou fazer com vocês, vocês fazem com os professores. Criada a atividade e os tópicos. Então, cada mês cria um tópico, né? A gente tem o PEC de fevereiro, PEC de março, PEC de abril, e o PEC de maio já está aqui para ser enviado. Data da entrega, 7 de maio, certo? A gente tem até o dia 7 para enviar esse documento. Então, isso daqui, eu vou criar uma sala de aula para receber o de vocês, e vocês, quando eu tiver acesso, eu posso criar essas salas de aula para que a gente receba dos professores. Aí depois eu coloco o e-mail da escola como sendo professor também, já crio os meses, os tópicos, e aí vocês ficam responsáveis só por orientar os professores a alimentar. Posso fazer depois também um tutorial para alimentar isso daqui, que é só como se enviar uma atividade no Google Classroom, né? Então, aqui, ó, o de maio eu não enviei ainda, né? PEC de abril, tá aqui, devolveu até o dia 7/4. Vai parecer que eu devolvi com atraso, não tem nada não.
Pronto. Quando eu envio, já fica tudo aqui, ó. Eu trabalho com essas 2 turmas de EJA, vocês viram ali que eu disponibilizei, e trabalho com as turmas de eletivo no André Cartacho. Então, já tem esse plano, certo? Já está enviado, eles já receberam lá. Algum comentário, eles fazem, a coordenação faz diretamente para mim aqui, então não tem, se tiver algum erro, alguma coisa que eu tenha que modificar, eles fazem aqui, a gente modifica, né? Sem problema nenhum. Então, essa é a importância da gente ter essa turma, que eu vou criar, já vou colocar vocês de início nessa da secretaria. E vocês já podem passando essas informações do acompanhamento para que os professores já façam agora nesse mês de abril, certo? No finalzinho de abril, no último dia letivo de abril, eles passam para vocês o que foi trabalhado por eles no mês de abril, e lá, no final da primeira semana de maio, vocês já passam para a secretaria se consolidar. E até lá a gente vai se falando. Eu creio, Ramon, que é necessário criar um grupo de WhatsApp só para isso, né? Então, vocês têm o meu contato, eu estou lá no grupo dos gestores, né? Mesmo que, por exemplo, haja um consenso em uma escola em que o coordenador pedagógico não tenha o conhecimento de fazer esse manuseio e peça para um agente administrativo, ele se disponibiliza a fazer. Mas quem vai coordenar esse processo é o coordenador. Então, eu estou lá no grupo dos gestores, vocês podem me chamar, o responsável por essa parte dentro da secretaria serei eu. Vocês podem falar comigo a respeito tanto do diário quanto desse acompanhamento curricular, e estaremos à disposição. Por não, Ramon? Assim, pessoal, só para vocês não se afligirem tanto, porque eu tô percebendo de longe que vocês estão um pouco aflitos com essa novidade. Primeiro que vocês não estão sozinhos, vocês já sabem, né? E segundo que, assim, nós vamos iniciar esse processo, tanto do diário eletrônico quanto da PEC, numa fase de teste, certo? Se a gente chegar ao consenso de que, não, a nossa rede não comporta dessa forma, não está funcionando, não está dando certo, não estamos produzindo, a gente vai pensar de uma outra forma. Então, assim, o que é que nós queremos que seja um consenso entre nós? Que todas as escolas vão procurar fazer a implementação tanto do diário eletrônico quanto da PEC. E nós, enquanto Secretaria de Educação, trabalharemos para sanar da melhor forma possível as dúvidas e as angústias de vocês. Vocês já sabem que a gente não está aqui para impor nada. O máximo que a gente faz é, como o Francisco colocou no início da formação, a gente determina que seja usadas algumas ferramentas e algumas coisas até para alinhar os nossos trabalhos. Mas em relação a isso, não se angustiem. Se vocês, enquanto gestores, verem que não está dando certo, a gente pode fazer um outro momento para fazer uma outra avaliação, para ver o andamento dessas questões, porque a única coisa que a gente não quer é prejudicar o trabalho de vocês. É que vocês se sintam sobrecarregados, é que vocês se sintam insatisfeitos. Só que a gente, para saber se uma coisa vai dar certo ou não, a gente precisa, pelo menos, fazer a tentativa. Então, é nessa perspectiva que eu acredito que Francisco também concorde comigo, nessa perspectiva, de que a implementação desse trabalho se dê dessa forma, certo? Então, assim, a gente pode até, Francisco, sentar na perspectiva de pensarmos em encontros mensais para fazer a avaliação da implementação do diário, para ver se está tudo certo. Eu vou começar a fazer visitas nas escolas, né? Eu vou visitar cada uma das unidades educacionais de Mauriti para a gente identificar as necessidades específicas de cada escola. Então, é isso, pessoal. Assim, não se angustiem, não se exasperem antes do tempo. Vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos começar, vamos estudar a reação de vocês, a reação dos agentes administrativos, a reação dos professores, e vamos tomando essas decisões em conjunto, certo? E aí, Francisco, você diga se ficou faltando alguma coisa do que eu falei, ou complemente, ou concorde, enfim. Não, é isso daí mesmo. O que a gente faz enquanto secretaria é
tentar levar ideias. E essas ideias para facilitar o trabalho num momento que já não é fácil de trabalhar, né? É tudo muito novo, né? Eu posso ter 20, 30 anos de educação, mas eu só tenho um ano dessa nova educação que nós caímos de paraquedas nela. Então, é tudo uma fase de aprendizado, né? Mas, assim, tudo que a gente pensa, no início pode ser um impacto, mas depois vem a facilitar, né? Nada pode se pular etapas, né? A gente não consegue colher antes de plantar. Então, tem que plantar, esperar o tempo para poder a colheita vir. Eu acredito que essa metodologia mais informatizada da educação, mesmo quando todos nós estivermos vacinados, quando essa pandemia se for ou seja controlada, ela veio para ficar, ela não vai ser uma coisa que vamos voltar a metodologia pedagógica que tínhamos há 2 anos. Acho que isso não vai acontecer, ela veio realmente para transformar, né? E a gente, com esse novo aprendizado, a gente também se transformar enquanto educador, né? Sempre visando o produto final, que é a educação das nossas crianças, né? Que é levar o conhecimento às nossas crianças, certo? Eu queria aqui, pessoal, depois eu passo para Ramon fazer o encerramento oficial, só agradecer a presença de cada um de vocês, certo? Me colocar à disposição. Estamos aqui para ajudar naquilo que for possível, né? E qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp, pode entrar em contato. Se for preciso, se tiver alguma dúvida, alguma coisa nas escolas que vocês precisem que a gente repasse para uma escola específica, pode entrar em contato com a gente, que a gente vê aqui a nossa disponibilidade de tempo, pode estar falando diretamente com os professores também, levando isso aos professores também, certo? A gente só precisa se organizar com o tempo, mas eu já estou aqui me disponibilizando para isso, se for necessário. Agradecer aqui a colaboração de cada um, né, as sugestões de cada um, e educação é assim, educação se constrói com um dando a mão ao outro, né, não existe essa de se trilhar um caminho e se fazer um caminho, a gente constrói o caminho junto, e é nessa nova perspectiva que a gente está aí para tentar somar, né, cada vez mais. Então, Ramon, faça aí suas considerações aos colegas, professores, colegas, agentes administrativos, que eu tive nessa função até 2016, né? Então, muito bom, né? Poder contar, é um suporte pedagógico, não só burocrático, mas pedagógico da escola, que é indispensável, né? E estamos aqui também se colocando à inteira disposição, viu? Então, Ramon, pode fechar aí. Então, é isso, pessoal. Reforçar a nossa parceria, dizer que vocês não estão sozinhos é uma frase que eu acho que vocês já estão enjoados de me ouvir repetir essa frase, e eu vou continuar repetindo. E tudo que a gente pensa, planeja e executa na Secretaria de Educação é na perspectiva de melhora, é na perspectiva de uma melhor assistência para as escolas. Contem conosco. Como eu já falei para vocês, não se angustiem, passem tudo com muita calma para os professores. Se não entenderam, perguntem, não vão ficar com dúvida na hora de vocês passarem as informações para os professores. Os agentes administrativos também, perguntem, nós estamos à disposição de vocês, e a gente quer fazer um trabalho muito alinhado. Para isso, nós precisamos da colaboração de vocês. Então, assim, quando forem passar, se for o caso também, a gente pode dar alguma assistência na reunião, ver aí a agenda de Francisco, como é que está, para que a gente possa reforçar essa passagem desse diário, dessa PEC para os professores. Mais uma vez eu falo, não se angustiem, vamos dar um passo de cada vez, vamos fazendo com calma, e aos pouquinhos a gente vai começando a organizar a nossa rede de ensino
que está em muito boas mãos, nas mãos de vocês, gestores e agentes administrativos, e de todos aqueles que fazem a comunidade escolar. Então, muito obrigado pela presença, pela paciência nessas quase 2 horas de reunião. Vocês são espetaculares, que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Contem sempre com a nossa parceria, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio. E é isso, pessoal. Excelente dia para todo mundo. Fiquem em paz e até a próxima.